Olá, vamos continuar, com as parábolas. Em Mateus, no livro de Mateus, a partir do capítulo 13, está a maioria das parábolas de Jesus, não é? Então, eu vou para a segunda parábola, que ainda está no capítulo 13, que é a parábola do joio, que diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos, o dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arrancamos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí, nós vamos lá, na continuação, lá para o versículo 33, 36, que antes dessa explicação tem outra parábola. Mas aí, no versículo 36 diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus nos revela com essa parábola que o reino de Deus aqui nessa terra não floresce num campo puro. Pelo contrário, num campo misturado. Por exemplo, dentro das igrejas tem todo tipo de pessoas, de cristãos, o joio e o trigo, e no mundo também, Mas nós sabemos que quando o joio e o trigo são plantados, por exemplo, os agricultores, quando nasce o joio, porque eles são muito parecidos, Parece até que é tudo trigo. O agricultor, ele não arranca o joio imediatamente. Ele deixa crescer junto com o trigo. Só quando vai colher o trigo é que eles tiram primeiro o trigo, depois recolhe o joio e joga fora, O trigo representa os filhos do reino de Deus aqui nessa terra. E o joio representa aqueles que se opõem a ele, Aparentemente, ambos parecem que são iguais. Mas a diferença está nos frutos. Jesus mesmo disse: pelos frutos vos conhecereis.